Oi, eu sou a Adriana Mendes, do Vote Nelas, e hoje é a nossa live de quinta. Eu vou entrevistar a deputada estadual Jó Pereira, de Alagoas, deputada do MDB. Eu vou ver se a Jó já está online agora. Eu comecei há pouco tempo, ela não estava online, não entrou, então para não perder tempo, porque só temos uma hora de live, eu encerrei aquele vídeo e estou começando agora de novo. Então vou ver se agora ela já entrou. Eu sei que a nossa conexão estava boa, né? Porque nós fizemos uns testes antes. Vamos lá. Bom, a Jó ainda não entrou. Ah, peraí. Agora a Jó pediu. Vamos lá. Daqui a pouquinho ela já entra. Estou aguardando que ela já pediu para entrar. Tá, Você entrei. é a Jó? Oi, Jó! Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, eu tô bem, né? Estamos aqui no isolamento ainda, né? Vamos ver até quando. Eu entrei um pouquinho antes, eu tinha te apresentado antes, mas aí eu encerrei, né? O Certo. vídeo, porque você não tinha entrado ainda, e passa de uma hora. Então, Jó Pereira está aqui, ela é deputada estadual de Alagoas, do MDB. Eu tive o prazer de conhecer em março, eu estava até falando, né, com a Simone, sua assessora, que foi a última viagem, a última aglomeraçãozinha, a gente voltou de lá, já fechou tudo, No né? Então, é finalzinho. uma lembrança muito boa. E como estão as coisas aí? Bom, a gente tem várias pautas para falar, mas uma pauta que você gosta muito, eu também, é educação, e teve essa movimentação toda, né, nesses 2 últimos dias. Ontem a notícia de que as federais vão ser à distância até dia 31 de dezembro. E hoje, nosso ministro da Educação não é mais ministro, né? Comenta um pouquinho aí isso para gente. Exatamente. A gente está tendo, infelizmente, Adriana, os últimos tempos no Ministério da Educação foram tempos difíceis para todo o Brasil. Acho que nós perdemos muito tempo, e tempo perdido na educação é tempo que é muito difícil de resgatar, né? A gente perde mais oportunidade para que as pessoas tenham acesso a uma educação pública de qualidade, inclusiva, transformadora, mais do que nunca agora tecnológica, né? E a gente vê aí esse desbando, infelizmente, esse retrocesso dentro do Ministério da Educação. Eu espero que a indicação do próximo ministro nos traga um fio de esperança, né? A gente vê aí, a gente em plena pandemia, milhares de crianças e de adolescentes fora da sala de aula, e a gente não enxerga a coordenação do Ministério da Educação, infelizmente. Sim, eu acho que essa situação deixa mais evidente a desigualdade, né? Assim, como é imprescindível a inclusão digital, porque com as aulas online tem muitas pessoas que não têm acesso, não têm Wi-Fi o tempo inteiro, e aí precisa de dados móveis, aí tem que usar o celular da mãe, do pai, de outra pessoa, quem tem mais filhos, né? Então agora ficou bem evidente, acho que muita coisa vai ter que mudar. Essa notícia ontem das federais que vão até o final do Do ano, eu tenho uma ano. filha que está no primeiro ano da universidade, como isso está mudando, né? A cabeça dos universitários, porque não é só o aprendizado, acho que também o convívio social, né, dos jovens e adolescentes. Você tem 3 filhos, né? Tenho São 3 três filhos filhos? que estão em casa com aulas virtuais. E a gente tendo que adequar, né, a participação política, tendo que adequar a ocupação dos espaços com o acompanhamento dos filhos em casa. A gente sabe, embora as aulas virtuais estejam acontecendo, mas a gente sente falta dessa socialização, eles sentem falta também, né? E, infelizmente, agora a gente fala aí no Brasil inteiro em retomada econômica, e aí a gente fica perguntando como é que a gente vai fazer a retomada econômica, principalmente levando em consideração a condição da mulher sem o retorno das aulas. Uhum. Como é Então, que já teve uma retomada. Como está essa flexibilização em Alagoas? aqui ainda não iniciou a flexibilização oficial, Adriana? Mas, assim, muitos setores econômicos que paralisaram durante a pandemia em São Paulo, como é o caso da construção civil e em outros estados, aqui em Alagoas não houve paralisação de alguns setores. A indústria não paralisou, alguns setores mesmo continuaram funcionando. Então, assim, a gente teve
infelizmente, uma paralisação drástica do turismo, que para a gente aqui, você sabe, Alagoas, o turismo é extremamente importante, né? O comércio sofreu um impacto muito grande e a gente está com o isolamento social ainda em andamento, daquilo que foi determinado desde o início da pandemia. Mas a flexibilização ainda não iniciou dos setores que foram paralisados. Nisso que você falou das mulheres, é muito importante, porque os estados que já, né, teve essa flexibilização, teve esse problema. Como fazer se tem um filho na escola, que não tem a escola aberta, mas onde deixar o filho? No caso, não pode deixar com os avós, porque é um risco maior. E aí, Exatamente. então, mas onde já teve, estou falando pelo menos aqui do estado de São Paulo, que eu posso falar mesmo, teve uma flexibilização, mas já está voltando atrás. Na cidade de Santos, né, que é Baixada Santista, que também vive muito do turismo também, abriu de um jeito que já fechou de novo agora. Essa semana abriu acho que 3 ou 4 dias e já teve que fechar, porque ficou Aqui, tudo muito cheio e esse problema, porque como vai voltar ao trabalho e deixar os filhos em casa? pois Não dá para deixar, né, a não dá. idade Então, assim, abaixo de 12 anos. e é uma discussão que, infelizmente, quando você fala em flexibilização, as pessoas estão passando ao largo disso, né? Não estão discutindo isso. Não existe perspectiva de retorno das escolas, né? Pelo menos aqui em Alagoas não existe essa perspectiva ainda. E aí a gente ainda está se discutindo a flexibilização, a onda, a curva epidemiológica aqui em Alagoas, ela é um pouco atrasada, não é atrasada, ela é um pouco mais atrasada em relação ao sul e sudeste, né? A gente tem uma curva que ainda está em ascendência, em forte ascendência, principalmente agora. A capital deu uma estagnada, mas o interior do estado ele está em franca ascensão. E a gente tem aqui uma dificuldade enorme que é com relação à dependência dos municípios do interior do estado com relação à capital para saúde, educação, comércio, tudo. O interior do estado é muito, mas muito dependente da capital. Então, a gente está em curva, em estágios diferentes de, de, é, de evolução epidemiológica, né? Então, hoje se discute a flexibilização, mas ainda não tem uma data específica. Alguns critérios ainda não foram definidos. Recentemente, o governo publicou o protocolo sanitário em caso de flexibilização, mas não criou os indicadores, não definiu os indicadores que estaria parametrizando cada fase de flexibilização, né? Então, a gente está E no caso, o estado de Maceió está quase um mês na frente mesmo, né? Do primeiro caso do Brasil, que foi no estado de São Paulo, então já dá para ver os acertos e os erros também do outro estado. Que, na verdade, o Brasil também estava nessa vantagem, né? Nós estávamos 2 meses na frente dos países europeus. Então, dava para ter planejado um pouquinho melhor. Mas quanto às aulas, é triste que que vai ser a distância até o final do ano, mas por outro lado, eu acho positivo porque não gera aquela expectativa. Ah, será que volta em agosto? Porque antes era junho, aí julho, né? Então já dá para se organizar, para fazer um cronograma, por eu, mais diferente que seja, e se adaptar, né? eu costumo dizer, E Adriana, que a gente não teve tempo de se programar nem de planejar o enfrentamento da pandemia. Mas nós temos bastante tempo para planejar a retomada da sim, economia, a retomada do volta às aulas, né? E a gente está tendo esse tempo, essa oportunidade. Eu espero que os governos estaduais, os prefeitos, o próprio governo federal atente para isso e comece realmente, efetivamente, a fazer um trabalho coordenado de retomada econômica, de retomada do volta às aulas, né? Levando em consideração pontos extremamente importantes. Recentemente, a gente fez uma live sobre essa retomada sobre o volta às aulas e como vai ser importante focar no acolhimento das pessoas, no acolhimento dos estudantes, no acolhimento do professor. Como é que vai chegar o professor no ambiente escolar? Como é que esse estudante que passou por uma experiência única, né, de isolamento, distanciamento social, muitos deles perderam entes queridos durante esse processo de isolamento. Então,
com esse medo, esse estresse tóxico dentro do ambiente, do ambiente doméstico mesmo, né? Alguns passaram por isso. Então, é hora da escola pensar no seu papel de acolher o ser humano, de acolher o aluno, de acolher o professor e deixar um pouco para focar no currículo, né? Um pouco depois, porque isso vai garantir, inclusive, a evitar a evasão escolar. Você mostrar que a escola está lá para receber, para apoiar e não para avaliar, para apontar o dedo para quem, ou seja, para a gente provocar cada vez mais, como você falou no início, o acirramento das desigualdades, né? E os profunda, né, por eles. Eu acho que os professores eles têm que ser sempre admirados e exaltados mesmo. E agora, o que eles estão fazendo? Eles estão atendendo por WhatsApp individualmente. E tem um horário de atendimento, mas às vezes eu mando algum e-mail, respondem 8, 9 horas, 10 horas da noite, o horário que estão mandando algumas lições. Porque os horários, assim, também é uma adaptação. A gente tenta fazer sempre no mesmo horário, mas às vezes não deu para você, então, né? Aí você tem uma reunião, tem uma votação, como é que você vai fazer, né? Para dar aquela força para os filhos. E eles, nossa, eles são de uma generosidade, né? E com prazos também, porque tem que seguir um prazo, mas eles sabem da dificuldade de quem está em casa e nós não somos professores, né? Exatamente. Uma coisa é saber, uma coisa é saber ensinar e passar essa pedagogia. Então, eu acho que eles estão sendo assim. Olha, a minha admiração só aumenta pelos professores da rede pública, da rede privada, do fundamental, das universidades, como eles estão. Porque tá difícil para eles também. Eles também estão passando por esse isolamento, a falta, né, do convívio com os alunos também devem estar perdendo entes queridos ou entes queridos adoecendo. Então, acho que a valorização do ensino, agora, principalmente para os pais, alguns que nem valorizavam tanto, estão vendo, nossa, olha o que o professor passa, né? Eu tenho tantos Exatamente. amigos professores e ela fala assim, olha, os pais me perguntam coisas que os alunos perguntam. Tem que copiar tudo, professora. Então, né, uma coisa dos pais também se verem como alunos. Às vezes eu venho ensinar uma coisa para minha filha, nossa, isso você não lembra, mas tem que voltar para a escola. Não, é verdade, né? Para que isso como isso é importante a gente saber até agora. Então, eu espero, assim, tentando ver alguma coisa positiva da valorização mesmo do ensino de qualidade dos professores, né? Eu acho que o professor, mais do que nunca, vai sair dessa pandemia, mais do que nunca, extremamente valorizado. Eu espero que toda essa valorização da importância do papel do professor na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, dos estudantes em geral, ela possa repercutir e ecoar também em outro tipo de valorização, respeito, valorização salarial, que isso possa repercutir também, né? É importante porque eu acho que eu participo, eu sou mãe de 3 filhos, como você disse, né? E aí, quando a gente fala, eu participo de 3 grupos de WhatsApp de mães, né? De mães, porque grupo de WhatsApp de escola não tem grupo de pais, não, é de mães mesmo, que se ajudam, que colaboram umas com as outras. Assim, os grupos que participam diante da correria do meu dia a dia, elas são extremamente importantes para mim, né? E assim, todas, sem exceção, é, pontuando como é importante a figura do professor, né? E como eles têm se esforçado para se reinventar nesse momento de pandemia. Porque muitos estão sendo, assim, extremamente habilidosos, estão tendo que ter contato com o vídeo, porque nem sempre é uma coisa fácil, né, Adriana? Nem sempre é uma coisa que a gente pode dizer assim, não, é tranquilo, nem todo mundo tem né, habilidade, vontade Habilidade, olhar para uma câmera e conversar com a câmera, né? Assim, como se fosse uma pessoa, eles estão acostumados ali com a pessoa presencial, né? Exatamente. Isso eles estão sendo se reinventando e aprimorando. Eu acompanho as aulas virtuais dos meus 3 filhos e a gente, desde a primeira aula até agora, a gente vê o pulo de qualidade, né? Então, assim, eu acho muito interessante e quero parabenizar, né, todos os professores que nesse momento também se esforçam para que, de uma maneira ou de outra, com todas as dificuldades que nós temos, eu acredito que
mais do que nunca a necessidade de ampliarmos o acesso à internet ficou aí latente, né? Evidente. Evidente, muito mais do que é extremamente necessário. Muitos alunos ainda não estão tendo acesso a conteúdo durante esse período de pandemia, porque infelizmente não têm acesso aos meios de conexão necessários. E aí a gente precisa também abraçar isso enquanto política pública. Precisa ser revisto, né? Precisa ser revisto e até entrar com algum projeto para o ano que vem, porque não sabemos se vai ter uma outra pandemia, então já tem que se planejar para isso mesmo, para essa inclusão digital e acesso para todo mundo, ter Wi-Fi na rua, embora as pessoas não possam ficar também na rua, mas enfim, alguma forma de chegar o Wi-Fi na casa das pessoas de forma gratuita, né? Porque Exatamente. isso que você fala, deu uma pausa aqui, deixa eu... Isso que você falou do acolhimento psicológico, existe algum projeto? Você sabe se existe algum projeto que está sendo feito É, sobre isso? Eu dei entrada em parceria com outro deputado, o deputado Marcelo Beltrão, ele é presidente da Comissão de Educação. O projeto foi construído, como a gente costuma dizer, a quatro mãos, e nós demos entrada, ele está tramitando na casa, falando sobre a retomada das aulas do pós-pandemia, o que é necessário que o Estado faça, né? E dentro das prioridades e das diretrizes a gente fala do acolhimento psicológico, do acolhimento institucional também, tanto dos estudantes, tanto dos discentes quanto dos docentes. Então, existe já um projeto nesse sentido, tramitando na casa, e eu espero que em breve ele seja aprovado. Currículo é extremamente importante, sem sombra de dúvida. O ensino formal é importante? Mas nesse momento o que a gente tem que prestigiar, o que a gente tem que cuidar, e cuidar com muito carinho, é o vínculo da criança com a escola. E isso a gente não pode descuidar de maneira nenhuma, porque o período de afastamento, distanciamento foi enorme, Adriana. E a gente que estava aí avançando na universalização do ensino, né, do acesso, nós estávamos avançando, infelizmente corremos o risco de ter um retrocesso. E uma que a gente também já falou sobre o convívio social, né, que é tão importante também nas escolas. Não é só o currículo, né? É o Exatamente. amigo que você faz, que agora não pode encontrar mais, aquelas amizades estavam começando a ser feitas ali, quem entrou novo na escola também, mal teve o contato, né? E uma coisa que eu lembro quando eu estive aí, que era um projeto muito, uma coisa que você está falando muito sobre agricultura familiar, né? Era uma pauta sua que você tinha muito carinho. E como é que está tendo continuidade? Como é que está sendo feito isso? Porque também acho que é uma coisa que pode ser valorizada.